Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. Este programa vai ao ar toda semana pelo Sistema de Comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora FM 96.3, TV AD e também pelas redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró. Nós, nesse segundo trimestre de 2022, estamos estudando lições bíblicas baseadas no Sermão do Monte, os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que será estudada em nossas classes de escola dominical em nossas congregações no dia 24 de abril de 2022. O título da nossa lição de hoje, a lição 4, é o seguinte: resguardando-se de sentimentos ruins. O texto áureo da nossa lição se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 22, que diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E a verdade prática da nossa lição de hoje afirma o seguinte: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Então, a nossa lição de hoje está baseada em Mateus, capítulo 5, versículos 21 a 26, quando Jesus começa aqui a falar sobre o sexto mandamento do Decálogo, não matarás, e aí ele desdobra todo esse mandamento, ampliando todo o significado deste mandamento. Então é este o assunto da nossa lição de hoje. Vamos tratar sobre ira, sobre cólera, sobre homicídio e vamos aprender que devemos evitar a cólera. Evitar a cólera é uma atitude sábia para evitar pecados trágicos como o homicídio. Então, na lição de hoje, no tópico 1, nós vamos expor que o Evangelho não é antinomista. No tópico 2, nós vamos pontuar que a cólera é o primeiro passo para o homicídio. E no tópico 3, vamos correlacionar o ato de ofertar com a desavença. Então, é um assunto muito importante, sempre atual para todos nós, pois muitas pessoas praticam ações trágicas e até homicídios, por causa de atos precipitados, impensados, por causa de um coração dominado pela ira, pela cólera, e sem pensar fazem coisas trágicas que vão depois se arrepender e coisas que têm consequências irreparáveis. Então, se houvesse uma pausa ou se desviasse o pensamento por alguns instantes, o mal não ocorreria. Então, é da própria natureza humana caída, carnal e pecaminosa, vez por outra, ser tomado por um sentimento de ira, de cólera, de indignação, e às vezes a nossa carne pede para que tomemos uma atitude que vá trazer consequências violentas para outras pessoas, mas nós devemos ter cuidado, devemos ter longanimidade, devemos ter mansidão, devemos ter temperança, devemos ter cuidado, e não se entregar a esse desejo que vem repentinamente sobre nós. As consequências da cólera, da ira, estão por todos os lados, no trânsito, na fila do banco, nas filas de espera, nas redes sociais, onde a gente se relaciona com as pessoas. Então, meus irmãos, nesta lição nós vamos aprender que a cólera é a antessala do homicídio. Mas que cólera é essa? O que é a cólera? Evidentemente que cólera aqui não está se referindo à doença da cólera, mas a cólera que fala aqui no texto bíblico e na lição é aquele impulso violento aquele impulso violento que vem sobre nós
contra aquele que nos ofende, contra aquilo que nos ofende ou fere, aquela raiva, aquele furor, aquela ira repentina. Então essa é a cólera. Então devemos ter cuidado para que essa cólera não se transforme numa violência física, em um homicídio ou até mesmo em um assassinato de reputações, etc. A gente observa também na palavra de Deus que Jesus colocou em alta conta o valor da pessoa humana. Isso é muito importante, irmãos. É importante a gente entender, ir lá para as origens, no livro de Gênesis, e entender que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E mesmo após a queda, o homem ainda continua à imagem e semelhança de Deus. É verdade que essa imagem e semelhança de Deus está arranhada pelo pecado, está deformada pelo pecado, mas ainda assim somos a imagem e semelhança de Deus. Antes do dilúvio, um dos maiores pecados, ou o principal pecado da humanidade era a violência. Começou lá com Caim, que cometeu o primeiro homicídio. Inclusive, depois do dilúvio, em Gênesis capítulo 9, no recomeço da humanidade aqui na terra, Deus disse: a todo que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. É interessante aqui em Gênesis 9:6, quando Deus diz que o homem foi criado à imagem de Deus e por isso ninguém tem o direito de matar ninguém, de cometer homicídio. Então ele diz que quem derramar o sangue de um homem, pelo homem seu sangue será derramado. Tópico 1 da nossa lição: o evangelho não é antinomista. O que é antinomismo? Essa palavra diz respeito a tudo que é contrário à lei, a normas ou regras. É aquela ideia do liberou geral, não tem regras, não tem normas, cada um faz o que quer, dando impulso e vazão a todos os seus sentimentos e desejos carnais. O antinomismo, ele é um desvio da palavra de Deus. Nós não podemos viver sem lei, sem regra. A lei foi dada para reprimir o pecado, para reprimir a violência do ser humano. O ser humano, sem lei, sem limites, ele vai dar vazão a todos os seus instintos e sabendo que não tem um juízo esperando por ele, sabendo que não tem uma punição, ele vai dar vazão a todos os seus instintos carnais e pecaminosos e praticar muita violência. Romanos 6:15 diz: vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Então nós não podemos, porque estamos na dispensação da graça, viver de maneira pecaminosa. A lei e o evangelho, tópico 1.2, é um assunto que a gente já tem abordado na lição passada. Nós estamos agora na dispensação da graça, debaixo de um novo concerto, de um novo testamento baseado no sangue de Jesus. Diferentemente dos escribas e fariseus, Jesus deu ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de Deus presente nela. E aqui Jesus coloca, ouvistes o que foi dito aos antigos. Aí ele cita um mandamento lá da lei e aí depois ele diz: eu porém vos digo. Então Jesus, ele vai ensinar cada um desses mandamentos de uma forma muito mais profunda, ressaltando também a intenção da lei, o princípio da lei, o espírito da lei e não somente a letra da lei. É bem verdade que cometer homicídio, matar alguém, é pecado, claro, mas é pecado muito mais do que isso. Antes de chegar ao homicídio, acontece muita coisa. Então, atente para o mandamento, não matarás, conforme está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 13. Enquanto os escribas e fariseus interpretavam esse mandamento de maneira restrita ao ato literal de matar uma pessoa,
Jesus ampliou e aprofundou esse mandamento, demonstrando que o homicídio tem início no coração do ser humano a partir da ira, do ódio e da cólera. Então, a prática do homicídio é apenas a consequência, mas até que isso aconteça, antes tem que ter acontecido muita ira, muita cólera, muito ódio das pessoas. Então, meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer o primeiro intervalo. Rapidinho a gente volta para continuar o estudo da nossa lição. Continue conosco. Glória a Deus, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese, programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando neste trimestre lições bíblicas baseadas no Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, e hoje, na lição de número 4 que estamos estudando, é uma lição que diz: resguardando-se de sentimentos ruins. Nós somos seres humanos, temos uma natureza humana, carnal, pecaminosa, sempre inclinada ao pecado. A carne nunca se converte e, vez por outra, somos assaltados por esses sentimentos de ira, de cólera, de ódio que vem sobre nós devido a alguma circunstância do dia a dia, e nós precisamos ter cuidado para que esse sentimento de ira e de cólera não venha trazer maiores consequências, como a prática da violência, da lesão corporal, da agressão, até mesmo a agressão verbal e o próprio homicídio. Nós estávamos falando no tópico 1 da lição, no bloco anterior, e vimos que no final do tópico 1.2, que diz que o homicídio tem início no coração do ser humano a partir da ira, do ódio e da cólera. Então Jesus, ele está preocupado aqui nos seus ensinamentos, não somente de enfatizar que a consequência do pecado, o desfecho do homicídio, que é uma coisa trágica e pecaminosa, mas também ele está chamando a atenção nossa para termos cuidados com as causas, porque nenhum homicídio surge do nada. Ele tem todo um processo que vai desencadear nenhuma ação dessa. Tópico 1.3 da lição: legalismo versus antinomismo. O legalismo é uma atitude que se concentra na observância e prática rigorosa das leis como elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus. O legalismo foi muito praticado pelos escribas e fariseus, e ele é muito hipócrita. Ele coa um mosquito, engole um camelo, supervaloriza determinados aspectos exteriores da lei, desprezando o espírito da lei, desprezando a intenção da lei e ressaltando sobremaneira a letra da lei. Então, esse é o legalismo. Fica criando doutrinas humanas que não são mandamentos de Deus, fica chamando costume de doutrina. O cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo quanto o antinomismo. Então é importante, meus irmãos, se o legalismo é pecaminoso, foi condenado por Jesus, chamamos comumente de farisaísmo. Os evangelhos falam muito sobre isso. Jesus falou bastante sobre essa hipocrisia farisaica, mas também o outro extremo liberal, antinomista, anti-regra, anti-mandamento, pode fazer o que quiser. Isso também não agrada a Deus. Evitemos os extremos.
nem sejamos radicais, nem sejamos liberais, nem sejamos legalistas, nem sejamos antinomistas. Jesus teve muita dificuldade com os legalistas fariseus do seu tempo. Em Marcos capítulo 7, versículos 6 e 7, Jesus falou a respeito desse legalismo religioso dos fariseus, dizendo: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então Jesus denunciou a hipocrisia dos legalistas fariseus do seu tempo, porque eles honravam a Deus com os lábios, mas o coração deles estava longe de Deus. Eles em vão adoravam a Deus. Era uma adoração que Deus não recebia. E os ensinamentos deles não passavam de regras ensinadas pelos homens. Então é importante a gente entender que nós não temos o direito de acrescentar nada à lei de Deus. Nós não temos o direito de acrescentar nada àquilo que Deus requer de nós. Mas também o outro extremo também é prejudicial e é condenado por Deus. Nós também não podemos ser liberais antinomistas. Gálatas capítulo 5, versículos 13 a 15 diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. O homicídio, seja o homicídio literalmente, matar, tirar a vida de uma pessoa, ou o assassinato de reputações, o assassinato de reputação, é uma transgressão flagrante do grande mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Gálatas 6 e 15, Paulo disse: mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Então isso é muito sério. O tópico 2 da lição: a cólera é o primeiro ato para o homicídio. Então a gente já vê aqui nos versículos 21 e 22 de Mateus 5, quando Jesus diz: vocês ouviram... a cólera é o primeiro ato para o homicídio. E no tópico 2.1 fala Jesus e o sexto mandamento. O que é o sexto mandamento? É o mandamento que está lá em Êxodo capítulo 20, lá em Deuteronômio capítulo 5, que é não matarás, não matarás. Na verdade, a melhor tradução dessa expressão seria não cometerás homicídio, não cometerás homicídio. Porque quando a pessoa mata alguém em legítima defesa, um agressor vai querer matar você e você em legítima defesa para se defender, então você acaba matando o seu transgressor quando não há uma outra alternativa de imobilizá-lo, etc. Então, se entre a sua vida e a vida do seu agressor, você tem que dar preferência à sua vida. Então, num caso como esse, você não está transgredindo o sexto mandamento. Mas aqui o sentido é a questão do homicídio, aquela morte, aquele homicídio que a pessoa pratica motivada por esse sentimento de cólera, de ira contra aquela pessoa. Então Jesus não anulou esse mandamento, mas ele mostrou e ensinou uma interpretação muito mais elevada e profunda e revelou que a ira ou a cólera contra o irmão é um tipo de homicídio no coração. Antes da pessoa matar fisicamente alguém, ela já matou aquela pessoa no seu coração. Então, por isso que a Bíblia ela exige uma responsabilidade maior. 1 João 3,15 diz: qualquer que aborrece seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna.
a não ser que se arrependa, se converta ao Senhor, então ela será perdoado. Caso contrário, não tem a vida eterna. A fúria e a ira de Caim o levaram a cometer o primeiro homicídio contra o próprio irmão. O sexto mandamento, que é o mandamento não matarás, não envolve apenas uma sanção penal, mas elementos mais profundos como palavras, emoções, insultos e outras ações que se antecipam ao homicídio. Observe que Jesus vai lá na base, na raiz, na causa do problema. Então, um servo de Deus, ele está sujeito a se irar. Ele pode irar-se, mas não deve pecar. A ira é uma emoção humana, inevitável, mas a gente precisa ter cuidado, controlar os impulsos. Efésios capítulo 4, versículo 16 diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Então a gente precisa ter cuidado. Nós não podemos dar vazão imediata a todos os instintos da carne, a toda a ira, cólera, furor e indignação que vem sobre nós repentinamente. Então a gente precisa ter cuidado. A ira não pode nos controlar e devemos examinar se ela provém de um espírito reto, de um coração puro, ou se essa ira é uma obra da carne, do tipo pecaminosa, orgulhosa, odiosa e vingativa. Gálatas capítulo 5, versículo 20, diz que a ira é uma das obras da carne. Então a gente precisa ter cuidado com esse tipo de sentimento. Vamos fazer mais uma pausa. Daqui a pouco a gente volta para continuar o estudo da nossa lição. Continue conosco, voltaremos logo em seguida. Graças a Deus, meus irmãos, estamos de volta com o programa EBD em Síntese para estudar aqui o terceiro e último bloco da nossa lição de hoje, lição de número 4, que tem como título Resguardando-se de Sentimentos Ruins. Então, a gente estava no final do bloco anterior falando que a cólera é o primeiro ato para o homicídio. Então a gente precisa ter cuidado. Jesus disse em Efésios 4, 26, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. No versículo 31 e 32 de Efésios 4, Paulo também ensinou: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, aquele sentimento de ira, de cólera, de indignação que vem sobre nós deve ser contido. Devemos pedir a Deus longanimidade, temperança, domínio próprio, mansidão, para controlar esse sentimento de ira, não dar vazão a ele, a fim de que não venhamos a pecar contra Deus e contra o próximo. Porque quando alguém pratica violência contra outra pessoa, peca não somente contra ela, contra o próximo, mas também peca contra Deus. Porque Deus valoriza a dignidade da vida humana. A vida humana é santa, é sagrada, foi criada por Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. O ser humano é imagem e semelhança de Deus. Às vezes tem pessoas que têm mais pena da morte de um animal do que pena da morte de uma pessoa. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, diz o tópico 2.3, o valor da pessoa humana. Aqui, Jesus enfatizou em Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22, ele falou isso, sobre essa importância.
Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então a gente precisa ter cuidado. Jesus enfatizou o valor da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana. Então a gente não pode tratar as pessoas de qualquer jeito, desumanizar as pessoas. Então às vezes as pessoas são tão agressivas verbalmente, tem pessoas que não agridem fisicamente o outro, mas existe a agressão verbal, a agressão psicológica, que é muito grave, dói e machuca muito a outra pessoa. Então Jesus está chamando a atenção para esses aspectos. Então o pecado não é só quando tem uma violência física que termina em um homicídio, não. Então a agressão verbal, a agressão psicológica, tudo isso aí é pecaminoso. Jesus mostra que não só peca quem comete um homicídio, mas igualmente os que nutrem a cólera, o ódio e o rancor no coração. E aqui eu quero deixar uma palavra muito importante para os nossos queridos telespectadores do programa EBD em Síntese, para os nossos amados irmãos e irmãs ouvintes da Rádio Libertadora. Tenha cuidado com essas polarizações por causa de ideologias, por causa de política, que muitas pessoas travam verdadeiras batalhas nas redes sociais e denigre a imagem uns dos outros e ficam se degladiando nas redes sociais por causa de política. Tenha cuidado, não entre nesse clima, respeite as pessoas, por mais que as pessoas discordem de você, respeite ela como pessoa humana, porque qualquer pessoa, qualquer pecador, não importa o tipo de pecado, qualquer pecador, todos são imagem e semelhança de Deus e são pessoas importantes para Deus, precisa de Jesus, assim como eu e você. A vida humana tem um valor sagrado, então tratar bem as pessoas é uma obrigação. Daí uma das virtudes do fruto do Espírito é a amabilidade. A amabilidade é aquela forma de tratar bem as pessoas, considerando-as como pessoas dignas do nosso respeito, do nosso carinho, da nossa educação. Não podemos fazer acepção de pessoas. Tiago, capítulo 2, versículo 1 diz: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Tiago 2:9 diz: mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados e sois redarguidos pela lei como transgressores. Então, quem faz acepção de pessoas está desconsiderando a dignidade da vida humana. Então, irmãos, não podemos discriminar ninguém, não podemos discriminar as pessoas, não podemos desumanizar ninguém. Todas as pessoas, por maiores que sejam seus pecados, independentemente do tipo de pecado, porque quem não é pecador? A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Uns pecam numa área, outros pecam em outras áreas. Então todos nós somos pecadores. Apóstolo Paulo diz que Jesus veio salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Então você pode não ter determinado tipo de pecado que uma outra pessoa tem, mas você tem outro tipo de pecado. Todos nós somos pecadores e carentes da graça de Deus. As nossas justiças são como trapo de imundícia, não serve para nos justificar diante de Deus. Todos somos carentes da graça de Deus. Aqui no tópico 3, para concluir, a oferta do altar e a desavença. Então observe que no texto bíblico da nossa leitura bíblica em classe, em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24, diz assim: portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, se lembrar, não é que você fez algo contra alguém, se lembrar que alguém tenha algo contra você,
deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Observe, meus irmãos, que o nosso culto a Deus, o culto que prestamos a Deus, ele, para Deus receber ou não, está vinculado também à forma como nós tratamos as pessoas. Se a gente transgride flagrantemente o mandamento de amar o próximo como a si mesmo, então isso vai prejudicar o nosso culto a Deus. Deus não vai receber a nossa oferta. Afinal, dizer amar a Deus, mas odiar o irmão, é cair na mentira. Inclusive, João disse, 1 João 4:20, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Veja que uma coisa está vinculada à outra. Como também está vinculado, Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, às vezes a gente tem mais facilidade de amar a Deus, porque Deus é santo, Deus não faz nada de ruim conosco, nunca fez nada de ruim comigo, então eu tenho mais facilidade de amar a Deus. Mas quando Deus pede que amemos também o próximo como a nós mesmos, aí a gente já coloca muita dificuldade, porque olha para o próximo, não, mas o próximo é falho, mas o próximo fez isso comigo, o próximo disse aquilo comigo, etc. E aí a gente quer se esquivar dessa obrigação. O ensinamento de Jesus é claro, não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o irmão. Então esse negócio de pessoas que vivem odiando os outros, vivem brigando com todo mundo e depois diz que é santa, que serve a Deus, isso é impossível. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então devemos evitar também a desavença. Nós vemos aí nos versículos 25 e 26 da nossa leitura, quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz e o juiz a um oficial e você seja lançado na prisão. E eu lhe digo a verdade, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Então, observe que nesses versículos 25 e 26 que acabamos de ler, Jesus enfatiza que é preciso buscar uma solução para a desavença entre irmãos fora do tribunal. Então nós vivemos em comunidade, na igreja, Deus colocou na igreja a liderança da igreja para arbitrar conflitos e desavenças entre os irmãos. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 6 que não podemos, não devemos levar as nossas causas à justiça dos homens, mas devemos resolver dentro da nossa própria comunidade. Então Jesus nos convida a sanar as desavenças entre nós e assim preservarmos o bom testemunho. Então crente não pode viver em rivalidade um com o outro. Se houve um problema, se houve um desentendimento, alguém magoou alguém, alguém feriu alguém, alguém disse algo contra o outro, vamos resolver logo essa questão, falar, pedir perdão e se reconciliar, porque é isso que Deus quer, reconciliação. Então, para concluir, nós, como servos de Cristo, que vivemos a verdade do Evangelho, não deixemos que pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo. Nem deixemos que as desavenças tornem-se disputas entre nós. Então, meus amados irmãos e irmãs, vamos praticar a palavra de Deus e tenhamos cuidado. Não vamos deixar que o sentimento de ira e de cólera tome conta do nosso coração, de modo que venhamos a praticar coisas pecaminosas, assassinar as pessoas, praticar violência contra as pessoas, seja violência física, verbal ou psicológica.
Assim encerramos mais um programa EBD em Síntese. Nós agradecemos a você pela audiência. Continue nos acompanhando semanalmente e frequente a escola bíblica dominical da sua igreja, da sua congregação. Este programa e nenhum outro substitui a aula presencial lá na nossa classe de escola dominical. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.